Desde 22, quando surge o ChatGPT, ele democratiza muito, né, o acesso, principalmente de linguagem de processamento natural, né, os LLMs, que abre também uma margem de produtização das coisas maior. Como que hoje a Pipefy tá vendo esse contexto, assim? E a gente tá, né, a XP aqui, o Pipefy, a gente tá, sei lá, 10 anos trabalhando com esse tipo de iniciativa. Mas quando você usa o IA generativo, é como se você colocasse uma camada cognitiva em cima de todo esse tech stack complexo que muda radicalmente como o ser humano interage com essa tecnologia. Quando você pega a inteligência artificial e você treina ela a operar esses softwares mega complexos, você cria uma camada cognitiva entre aquela jornada complexa e o usuário final. E o usuário, em vez de ter que aprender como fazer, ele não precisa mais. Ele só precisa saber o que ele quer. E a IA entrega isso pronto para ele. Quando começa a surgir o ChatGPT, ele não só facilita, talvez, a entrada, a criação de fluxos, workflows, ali para as demais áreas, como ele também potencializa, né? Os projetos de IA só ficavam antes fechados dentro dos centros de excelência da empresa, que eram onde tinha engenharia, tecnologia, e não conseguiam chegar na área de negócio. Mas quando você usa IA generativa para criar workflow e você pede para a IA, cria um reembolso de despesas para mim baseado nas melhores práticas do mercado. Leia esses currículos para mim e me ajude a escolher quais são os melhores candidatos para a vaga, num processo de RH. Usando linguagem natural, muda radicalmente. E aí as áreas de negócio passam a adotar isso numa escala enorme. Porque libera tempo dele para outras atividades. Certamente tem outras atividades, né? Qual que é o desafio médio de adoção, você acha, assim, das empresas? É com dados, é com governança, talvez com mindset de liderança? Você tem, basicamente, duas grandes partes desse desafio. O primeiro é adotar as áreas de negócio a entender onde elas podem aplicar a inteligência artificial para ganhar mais eficiência. Porque se a pessoa não sabe o que ela não sabe, ela não tem ideia que a IA poderia estar fazendo várias partes daquele trabalho que ela está fazendo de forma ineficiente. E aí é treinamento, benchmark, estudo de caso. Nesse contexto de inteligência artificial, entender o potencial dela, né? Isso exige que as pessoas não só conheçam o problema, mas também se formem em algum grau em inteligência artificial, né? A diferença das empresas é exatamente o que a gente chama do corpo e do long tail. Os projetos que são ali hits, coisa grande, já deve estar com um pouco digitalizada a tecnologia. A diferença é o como esse long tail e todos os outros times, todos os outros departamentos da empresa estão conseguindo de fato usar a IA para ganhar eficiência. Olá, sejam bem-vindos ao Acelera Aí. Meu nome é Diogo França, seu host nesse podcast, e hoje eu irei conversar com Alessio Alionso, que é fundador e CEO da Pipefy, uma empresa brasileira que é uma das maiores plataformas de produtividade do mundo. Isso tem tudo a ver com inteligência artificial. Fique conosco até o final desse episódio, pois você irá se surpreender. Alessio, então seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado por estar aqui com a gente na Faculdade XP. Opa, obrigado pelo convite. Estou animado aí para falar sobre o tema. Estou animado também, porque inteligência artificial, ainda mais no momento que a gente vive hoje, né, desde o surgimento do GPT para cá, nos impacta como sociedade, economia, muito na ótica da produtividade, né, no nosso dia a dia. E a Pipefy tem tudo a ver com isso, né? Tem tudo, a gente respira, esse é o nosso core ali, né? Ajudar os nossos clientes a ser mais eficiente, executar mais rápido, ter economia. E aí a AI entra na veia, né? Muda o jogo. Na veia, né? E como que começou essa história, né? Eu sei que a maior parte das pessoas que talvez já te conheçam um pouquinho, mas acho que é sempre legal se representar, comentar como é que surgiu a Pipefy e onde que vocês estão hoje, que é uma empresa global, né? Tem no mundo inteiro. É uma empresa global, né? Hoje a gente tem aí clientes em 146 países, 4 mil clientes, muito ainda no Brasil, né, porque é onde a gente começou, mas nosso principal foco hoje é o mercado americano, né, e outras regiões. Como é que o Pipefy começou? Juntando do que a gente estava falando lá do desafio e tal de eficiência. Eu comecei minha carreira em consultoria, né? Eu sou Lean Six Sigma Black Belt, eu trabalhava numa consultoria de turnaround, onde a gente fazia projetos de consultoria internos para as empresas administradas por essa empresa, né? Fazia gestão e lá basicamente a gente fazia projeto de melhoria, redução de custo, enfim, tudo. E na época eu era o consultor júnior, meio nerd ali do time, e eu era o responsável por pegar boa parte dos processos que a gente redesenhava
e sentar com o TI das empresas para conseguir implementar aquelas mudanças que a gente tinha desenhado. E desde aquela época eu olhava muito e falava assim, cara, as ferramentas são muito boas, mas todas elas você gasta muito com customização, com serviços de TI, com mão de obra especializada, com engenheiro, para de fato você conseguir colocar aquelas mudanças para funcionar. E quando eu pensava que a grande maioria dos gestores das empresas não tinham know-how técnico, eu via que aquilo era uma super barreira. E antes ou depois, né, quando eu estava pensando em empreender de novo, eu lembrei dessa dificuldade. Eu pensei assim, poxa, será que tem ainda, né, soluções melhores já para fazer com que a área de negócio consiga digitalizar seus processos e ganhar eficiência? E para minha curiosidade não tinha ainda, né, soluções assim que fossem flexíveis, ágeis, que fosse fácil de adotar. E é ali que a ideia do Pipefy nasceu. Então, na época a gente não queria ser um concorrente do RP, nem alguma outra solução especialista. O que a gente queria era dar eficiência e empoderar as áreas de negócio, se beneficiar de tecnologia para conseguir ganhar eficiência. E nos últimos 10 anos é o que a gente vem fazendo. A gente é obsessivo nessa missão e a tecnologia é a forma de entregar esse resultado, né? Seja com no-code, seja com automação de processo, seja com AI, de forma muito intensiva nos últimos 2 anos. É um pouco do que a gente faz. A gente continua comprometido com a área de negócio e levar a eficiência lá para a ponta. Perfeito. Uma curiosidade que eu tenho até como usuário, né? A gente é cliente também do Pipefy. O Pipefy vem de pipeline, pela criação de pipelines de conexão. Quando você pensa em processo, você quer que ele seja previsível, que não tenha, né, vazamento, que você não seja pego de surpresa. Então, na minha cabeça, quando eu estava pensando nos nomes, eu fiquei muito imaginando assim, cara, o processo tinha que ser igual a encanamento, né? Que você desenhou ele uma vez e a água passa igual toda vez. Sem vazar, não tem gotejamento e é fácil de relativamente entender, de fazer. E é engraçado, né? Que, pô, XP é um dos clientes mais antigos, tal, quem usa o Pipefy há mais tempo vira meio que um verbo. Pipe esse negócio aí, não sei o que. Então, pegou, o nome grudou. E como que vocês estão vendo, Alessio, esse momento que a gente está vivendo agora? Porque acho que desde inteligência artificial é um tema antigo, né, pesquisado há muitas décadas já, mas desde 22, quando surge o ChatGPT, ele democratiza muito, né, o acesso principalmente de linguagem de processamento natural, né, os LLMs, que abre então uma margem de produtização das coisas maior. Como que hoje a Pipefy tá vendo esse contexto assim? Essa mudança ela é radical. E falando um pouco do contexto dessa mudança, tem um exemplo bom. Se você usa ChatGPT pago, todo mundo já brincou de gerar imagem em 3D com o DALL-E ali, né? E é um exemplo super engraçado, assim, né? Eu tenho um Boston Terrier e a minha mãe adora pegar as fotos do meu cachorro e fazer caneca, almofada, assim, e tal. Sabe aquelas coisas, né, que mãe adora. E ela começou a usar o ChatGPT para criar imagens 3D do cachorro vestido de bombeiro, vestido de super-herói e tal, para usar. E apesar disso aqui ser super engraçado, as pessoas não percebem a mudança de paradigma técnica que isso representa, porque até 2021, para gerar uma imagem em 3D dessa, você tinha que ter um designer treinado em imagem 3D, você tem que ter um Mac para fazer a renderização daquela imagem, você teria que ter software especializado, e para fazer uma imagem dessa, de um cachorro fantasiado de herói, em 3D, provavelmente ia levar 2 semanas, mais ou menos. E quando você coloca uma camada de linguagem natural em cima de toda essa tecnologia e você treina IA para fazer a parte difícil e extremamente técnica desse trabalho, qualquer pessoa consegue lá fazer um prompt e chegar no mesmo resultado, com uma fração da dificuldade que era. E essa camada da linguagem natural é a grande diferença entre projetos de IA e projetos, né, que são acelerados com IA generativa. Por quê? IA a gente está, né, a XP aqui, o Pipefy, a gente está, sei lá, 10 anos trabalhando com esse tipo de iniciativa. Mas quando você usa o IA generativo, é como se você colocasse uma camada cognitiva em cima de todo esse tech stack complexo que muda radicalmente como o ser humano interage com essa tecnologia. É igual um AutoCAD ou Photoshop. Você lembra que as pessoas faziam curso disso e tal? Por quê? Porque você queria conseguir fazer uma imagem em 3D. Quando você pega a inteligência artificial e você treina ela a operar esses softwares mega complexos, você cria uma camada cognitiva entre aquela jornada complexa e o usuário final. E o usuário, em vez de ter que aprender como fazer, ele não precisa mais. Ele só precisa saber o que ele quer. E a IA entrega isso pronto para ele.
E essa é a mudança radical que está impactando principalmente o próprio negócio do Pipefy, né? A gente tem aí 10 anos, é líder global em workflow, automação de processo, mas essa mudança da IA generativa não é só para criação de imagem, muda também como as pessoas vão consumir software e vão adotar projetos de inteligência artificial dentro do seu negócio. E essa mesma brincadeira da minha mãe com o ChatGPT está começando a acontecer com a automação de processo e workflows dentro das áreas de negócio. Que o no-code, né, que era o que o Pipefy fazia, combinado com o Generative AI, empodera a área do negócio a conseguir acessar essa tecnologia e usar projetos de IA no dia a dia. Então, muda radicalmente. Exemplo, você pergunta para CTOs se eles têm projetos de inteligência artificial, 64%, né, segundo a Gartner, fala, eu tenho um projeto de inteligência artificial. Mas quando você faz a mesma pergunta para todos os outros departamentos dessas mesmas empresas e fala com as áreas de negócio, isso cai pela metade, e as áreas de negócio, quando usam, ainda é pouca coisa muito superficial, assim, um ChatGPT aqui e ali para tirar alguma dúvida, alguma coisa. Por que esse gap acontece? Justamente por causa desse desafio tecnológico. Os projetos de IA só ficavam antes fechados dentro dos centros de excelência da empresa, que eram onde tinha engenharia, tecnologia, e não conseguiam chegar na área de negócio. Mas quando você usa IA generativa para criar workflow e você pede para IA, cria um reembolso de despesas para mim baseado nas melhores práticas do mercado. Leia esses currículos para mim e me ajude a escolher quais são os melhores candidatos para a vaga, num processo de RH. Usando linguagem natural, muda radicalmente. E aí as áreas de negócio passam a adotar isso numa escala enorme. Assim como todo mundo passou a adotar o ChatGPT. Então, basicamente, quando começa a surgir, né, quando começa a surgir o ChatGPT, ele não só facilita, talvez, a entrada, a criação de fluxos, workflows, ali para as demais áreas, como ele também potencializa, né? Porque o workflow ele consegue ser mais humano, mais inteligente, mais fácil de fazer, basicamente é isso, né? E ele a gente fala que ele amplifica a produtividade ou a qualidade do trabalho daquele ser humano que está no processo. Porque pega qualquer processo manual, né? Alguém que trabalha no financeiro, que está lá recebendo nota fiscal de fornecedor, até o pagamento daquele fornecedor. É um processo complexo, que tem várias etapas, que tem que conferir nota, tem que ver se tem recurso, quem que pediu, quem comprou, tem budget, não tem budget, para quando que é a data, cadê o contrato, né, alinhado a essa nota fiscal. Um processo desse é um processo complexo, de várias etapas. Então você imagina, assim, de forma ingênua, a IA vai substituir tudo e vai fazer todas as etapas desse processo, não vai ter mais ser humano? É futurístico demais pensar isso. Talvez em alguns processos dá para ser 100% automatizado, mas a grande maioria é óbvio que ainda vai ter o humano envolvido. Só que quando você pensa essa jornada que tem, né, às vezes, uma dezena de passos do que um ser humano precisaria fazer, boa parte desses passos são atividades que não têm valor agregado, porque são trabalhos manuais que aí a IA pode entrar para simplificar aquela jornada e tirar aquele trabalho manual e que não agrega valor da mão de um ser humano. E isso faz com que o ser humano fique mais produtivo. Porque libera tempo dele para outras atividades. Certamente tem outras atividades, né? Com certeza. Backlog ali que existe para qualquer empresa é infinito, a gente sabe. Exatamente. Vai destravar e vai dar muita produtividade. Nenhuma empresa que tem um ganho absurdo de produtividade vai pegar os colaboradores e vai falar assim, agora eu vou ficar do mesmo tamanho, só vou desligar todo mundo. Não, o cara usa isso como um diferencial competitivo e vai ganhar mercado. Todos os processos que a gente teve ganhos maravilhosos com os nossos clientes, ninguém desligou o colaborador, o cara vai para cima, porque tem um monte de projeto, tem um backlog infinito de coisa para fazer. Você comentou que vocês estão com 4 mil clientes no mundo, né? Qual que é porque eu vejo assim, hoje, com a IA generativa, né, o que a gente está conversando aqui, a gente consegue amplificar o movimento que vem acontecendo. De certa forma, quando surgiu a Pipefy, é um movimento análogo, né? Porque até então as pessoas tinham que, sei lá, ir lá codar um Python, um negocinho na mão, a Pipefy surge e já viabiliza isso com o no-code. Então, agora a gente está amplificando esse movimento. Qual que é o desafio médio de adoção, você acha, assim, das empresas? É com dados, é com governança, talvez com mindset de liderança? Onde que você acha que o pessoal tem dificuldade de dar o primeiro passo? É bem o que você falou, foi mudando ao longo do tempo. É tipo, você quer se entreter no sábado à tarde. Antes você pegava o carro e ia na Blockbuster. E aí depois você assinou Netflix e recebia o DVD em casa. E aí hoje você assiste Netflix com streaming, né? Essa jornada mais ou menos é o que está acontecendo com os workflows. No passado, você tinha que
fazer investimento pesado em tecnologia, infraestrutura, né? Não tinha nem cloud direito e ter mão de obra especializada. Hoje, com todas essas camadas de Generative AI e toda essa tecnologia que já existe, já está 100% acessível, você tem basicamente duas grandes partes desse desafio. O primeiro é adotar as áreas de negócio a entender onde elas podem aplicar a inteligência artificial para ganhar mais eficiência. Porque se a pessoa não sabe o que ela não sabe, ela não tem ideia que a IA poderia estar fazendo várias partes daquele trabalho que ela está fazendo de forma ineficiente. E aí treinamento, benchmark, estudo de caso. De fato, você tem que colocar a área de negócio para ir atrás e ver os benchmarks, ver as referências, para eles entenderem o que a gente chama de art of possible. Para sair de dentro da caverna, entender que existe um mundo radicalmente diferente de como ele poderia fazer aquele trabalho. Ainda para a área de negócio, tem um segundo desafio, que aí começa a como usar a tecnologia do jeito certo, que é a governança. Governança e segurança de dados. Você tem que ensinar a área de negócio que se você tem uma atividade mega operacional, você vai ter um nível de acompanhamento para usar a IA para fazer aquele trabalho. Agora, se você está lidando... XP é perfeito, né? Um grande parceiro nosso. Você está lidando com um dado sensível do cliente. E você ainda tem que integrar isso aqui com 2, 3 sistemas. É óbvio que você não pode fazer isso de uma forma como se você tivesse com uma planilhazinha embaixo da mesa ali, né, fazendo o que você queria. Porque tem a questão da segurança, da criticidade daquele dado que você está manipulando. Então, educar a área de negócio a entender onde ela pode andar rápido com autonomia, ou onde ela tem que ainda usar as ferramentas que dão agilidade, mas com acompanhamento de uma área de IT e segurança que ajude nesse desafio, é bem importante. O segundo grande bloco que muda muito é como os ITs têm que pensar para conseguir dar agilidade para a área de negócio. Porque a abordagem tradicional da IT, ela era com governança centralizada e desenvolvimento centralizado. Então, a área de negócio não criava nada, não pensava, simplesmente seguia as regras do que tinha que ser feito. E a área de negócio ficava até na zona de conforto, jogando para a IT a responsabilidade de inovar ou pensar como usar a tecnologia no dia a dia. Com uma abordagem moderna, você trabalha com uma dimensão diferente, onde a governança sempre é centralizada, então o IT consegue enxergar todas as iniciativas que estão acontecendo, mas ela aplica um framework e ela entende que alguns processos têm que ser descentralizados e eles precisam ser criados e mantidos dentro da área de negócio para conseguir dar vazão naquele backlog infinito do TI. Perfeito. E alguns processos são críticos que ela ainda vai desenvolver dentro do departamento de IT de forma centralizada. E o TI moderno, ele tem que atuar como um enabler da área de negócio e um agente de transformação. Então, se ele só conseguia, com as ferramentas que ele tinha no passado, cobrir alguns poucos processos da organização, manter o RP ou algum outro workflow, né, e tinha aquele backlog infinito que as áreas de negócio ficavam pedindo ferramenta, pedindo projeto, pedindo software, um monte de coisa, que era um backlog que nunca era processado, né, porque recurso sempre é escasso na grande maioria das empresas. O que o IT tem que pensar com as ferramentas certas e com educação para a área de negócio, eu vou expandir a minha zona de influência, entregando o tech stack certo e a abordagem certa para a área de negócio eu começar a conseguir dar vazão daquele backlog infinito. Mas tudo isso com a supervisão do IT, onde você tem governança, tem uma camada de segurança, compliance e assim vai. Essa é a abordagem que a gente vê de empresas que estão fazendo isso bem. Tudo começa com entender o problema, né? Não só entender o problema a ser resolvido com IA ou com qualquer outro desenvolvimento tecnológico, mas também nesse contexto de inteligência artificial entender o potencial dela, né? Então, isso exige que as pessoas não só conheçam o problema, mas também se formem em algum grau em inteligência artificial, né? Entendo desse contexto. O que vocês têm visto nas últimas implementações de projetos? Eu sei que quando a Pipefy, na verdade eu presumo, se eu falar besteira aqui, Alessio, você me corrige, por favor. Mas implementações de projetos, imagino que tem uma parte de treinamentos, né, de apresentar ferramenta e potenciais. Isso foi moldado nos últimos meses? Assim, como é que tem sido a adaptação das empresas nesse movimento, você acha? Principalmente com a IA agora, a gente tem investido muito nessa parte da educação. Porque o maior problema é que a grande maioria dos nossos clientes não sabe
que aquele mesmo trabalho que ele estaria no dia a dia fazendo poderia ser feito já de forma automatizada ou de forma radicalmente diferente, a custo praticamente zero. Às vezes o cara já está ali usando a plataforma, já está pagando, já podia estar se beneficiando dessas tecnologias novas que estão vindo. Então a gente tem uma abordagem muito forte de educação em vários pontos de contato que a gente tem com os nossos clientes, desde fazer várias certificações, começando com boas práticas e processos, certificação de IA para área de negócio, IA avançado, que a gente ensina um pouco de como usar a API, para quem está a fim de colocar a mão no código ali, fazer algumas coisas mais avançadas. E com os nossos clientes, a gente faz uma abordagem de educação sobre, né, como pensar a IA da forma certa, e a gente faz vários hackathons, basicamente para as áreas de negócio, trazendo esses processos como eles são hoje, e aí a gente trabalha junto com eles para fazer um brainstorm para mostrar como esses processos poderiam ser diferentes e radicalmente mais eficientes. E aí é uma coisa bem mão na massa, porque como já é cliente, ele já tem acesso à tecnologia, a gente abre mesmo a plataforma e fala, cara, aqui ó, que você está fazendo entrada de nota fiscal na mão, fazendo conferência, vamos colocar um robô de IA aqui, fala aí com linguagem natural, olha só, você é um analista de entrada de nota fiscal, leia essa nota aqui e me ajude a cadastrar no RP. Aí o cara fala, nossa, mas eu acabei de criar um agente de IA, eu falei, sim. Tá aqui, é só rodar, é fácil. Esses hackathons ajudam muito as pessoas a entender a capacidade da ferramenta. É como se tivesse um daqueles canivetes suíços que tem um monte de ferramenta, perfeito, mas se você não tem ideia o que cada lâmina faz, na verdade você tem uma pedra. É um peso ali. É, um peso. A partir do momento que a pessoa entende a capacidade daquilo, as pessoas começam a abstrair e aí começam a mudar o seu dia a dia no trabalho. Entendi. E você tocou num ponto importante que hoje a IA generativa por si só, ela tem N atribuições, mas uma camada importante é a conectividade, né? Então, por exemplo, você citou o exemplo de uma API. Às vezes, para mandar uma nota fiscal, eu preciso conectar a Pipefy ou a inteligência artificial ali no meu sistema que emite as notas fiscais. Isso aí, em alguns momentos, é uma barreira de entrada, né, das empresas. Você acha que tem um planejamento prévio a ser feito? Bom. Aí muito é você fazer governança e escolher as tecnologias certas, né? Porque assim, a maioria dessas plataformas, pelo menos as melhores, tem uma estratégia de integração, não só de ter uma API boa, que você consiga entrar no detalhe para quando precisar colocar a mão no código para fazer alguma coisa especialista, mas para evitar de ter esse trabalho, né, e ter que lidar com esse nível de complexidade, você aí tem que ver qual que é a melhor estratégia de integrações. As melhores plataformas têm conectores já prontos, onde o usuário só entra, se autentica, né, nos softwares ali, e aí faz uma diferença. A gente, por exemplo, está com uma versão nova, inclusive, da nossa, né, plataforma de integração, tem lá 230 conectores, então o cara já conecta com o SAP. Então, se o cliente ele tem as melhores as tecnologias padrão de mercado, ele não vai ter dificuldade de ter esse dado disponível, integrado, para ele conseguir consumir e criar esses workflows com IA. O problema é quando a empresa decidiu fazer tudo in-house e reinventou a roda. Aí fez um software com uma arquitetura que não é escalável, que não tem API aberta, que foi desenvolvida há 10 anos a solução e o time que construiu aquilo nem está mais na empresa. Famoso legado, né? Famoso legadão. E aí passa a ser um pouquinho mais complicado. Nesses casos do legado, geralmente você faz uma estratégia que aí é ou integrar só para ler e para gravar o dado, você joga o dado para fora e aí constrói as aplicações novas em cima de uma camada mais moderna. E aí você deixa aquela solução lá até ainda funcionando, né? Instituição financeira, banco faz muito isso, né? Porque tem um monte de coisa lá mega antigo. Então ele deixa, integra, puxa o dado e aí cria essas soluções novas em cima de uma camada mais moderna, ou usando no-code ou outros tipos de ferramenta. E eu vejo muito esse exemplo, né, que eu mesmo perguntei agora, em empresas maiores, talvez. Mas a Pipefy, soluções de workflow, a própria inteligência artificial, para negócios menores é super aplicável, né? Então, o João ali do bairro tem uma padaria, por exemplo. Ele poderia simplificar o atendimento ao cliente, ao controle de notas. Hoje esses clientes têm sido uma parte significativa ali? Como é que a Pipefy atende eles hoje? Cara, é uma parte significativa, a gente ainda faz questão de atender, por isso que a gente tem um modelo freemium, né, ainda essas empresas super pequenas podem usar de graça, porque a gente não quer que esse cara se torne um cliente hoje, o que a gente quer é que esse cara fique eficiente, cresça, vire uma empresa grande, aí, né, vire um grande parceiro comercial do Pipefy. No pequeno negócio, acho que é mais importante ainda, porque pega uma empresa tradicional, vai ter o TI, vai ter o segurança, vai ter engenheiro, vai ter um monte de coisa. E todo empreendedor de uma empresa
pequeno do Brasil, o cara tem que estar em Iron Man mode, né? O cara atende, vende, paga a nota, pensa no TI, conserta a estrutura. Então, ter soluções que sejam fáceis para ele usar no dia a dia e conseguir reduzir essa carga de trabalho em cima dele ajuda muito a ganhar eficiência. No caso do Pipefy, essas empresas, elas não são representativas do ponto de vista de resultado financeiro, é um percentual pequeno para a gente, até porque a gente tem essa estratégia de dar o produto de forma gratuita, porque a gente quer criar uma comunidade ao redor, ou o que a gente quer é plantar né, essa empresa com que ela cresça, tenha eficiência e vire um grande parceiro. Assim, teve várias startups, inclusive, que são grandes clientes hoje e a gente acompanhando desde o começo. Mas do ponto de vista de quantidade de empresas, se você não olhar pelo faturamento, mas pela quantidade de clientes, representa aí mais da metade desses 4 mil clientes que a gente tem. Não, é super interessante a estratégia até, e que é um viés de sociedade, né? Eles estão ali, tem um modelo freemium, viabiliza o crescimento fácil, escalável dessas empresas, pode ser que uma delas ali, algumas delas, eventualmente viram grandes clientes, mas para elas é bom, para a Pipefy é bom, uma relação de mútuo benefício, né? A gente pensa como, né, a maioria, Google faz isso, de dar muito crédito para a comunidade, para desenvolver o ecossistema. Você pega a AWS, né? Você é startup, tá lá, ganha um monte de crédito da AWS. Tudo bem, vai lá. Se você tracionar o teu negócio começar a dar certo, aí você vai virar um cliente nosso. Mas enquanto isso, tudo bem, a gente está aqui para te apoiar. É mais ou menos como a gente pensa. Perfeito. E você citou agora há pouco também, né, sobre governança, né? Voltando aqui ao exemplo das grandes empresas. Até numa conversa recente a gente discutiu sobre Shadow AI. Eu achei um termo interessante, né? Por exemplo, grandes empresas que às vezes, pela falta até de preocupação, talvez de olhar para IA agora, às vezes acabam deixando relativamente solto. Pô, então lá é um problema que talvez não seja o foco agora. Mas daí quando vai ver, a turma já está usando o GPT de forma... GPT ou qualquer outro, né? Só vou usar ele como exemplo porque é o mais conhecido. De forma aberta. Mas isso cria eventualmente riscos também, né? Eu posso colocar informação confidencial da empresa ali dentro. Isso retroalimenta o modelo. Hoje, como que vocês olham a governança ali nesse sentido, junto com as empresas parceiras? A gente vê a governança de dados por duas perspectivas. A questão técnica de governança, de segurança, que aí é o que a gente fala para os clientes, cara, tem que educar a tua área de negócio e entrega o mais rápido possível. E descentraliza. Isso que a gente fala, a governança tem que ser ferrenha. Você tem que ter visibilidade de tudo, você tem que garantir que você está enxergando o que está acontecendo na tua operação para não ter um vazamento de dados, para não ter um shadow IT, para não ter uma área de negócio usando um chat GPT gratuito para dado. A governança você tem que ser ferrenho, mas a execução e o consumo da tecnologia precisa ser descentralizado, porque se você não descentralizar e você não empoderar essas áreas de negócio a ter um caminho mais fácil, o cara vai fazer isso. O cara vai fazer isso. Pega música, quando você tinha aqui na loja, comprar o CD, né, para poder ouvir. Tinha pirataria pra caramba. A partir do momento que você entrega algo fácil, que tá ali, e o melhor caminho para resolver o problema dele é seguir o jeito certo de fazer as coisas, aí você evita muito esse shadow IT. Então é uma combinação de educação com as plataformas certas para a área de negócio usar. Isso é um dos desafios também que a gente fala do IT moderno, porque daí o IT pega as ferramentas que ele está acostumado e ele gosta de usar, ele fala, olha a área de negócio, tá aqui, essa é a ferramenta padrão da empresa, é essa aqui que você vai ter que usar. Já era. Você está dando um vale shadow IT. Porque não é a ferramenta que a área de negócio consegue usar no dia a dia. A gente fala de citizen development, né? Você precisa ter uma solução que seja fácil, que seja intuitiva, que ajude o usuário nessa jornada. Então, tem esse desafio. O segundo ponto de governança, que ninguém fala muito, mas eu gosto muito de provocar também, é porque teve essa bolha da IA. E todo mundo, eu preciso de recursos para fazer, para colocar IA na minha empresa, IA na minha empresa. E não foca no problema, é bem o que você falou. Perfeito. Então, a segunda fase, quando a gente pensa que se você tem visibilidade do que está acontecendo, é também ter uma lógica de governança do ponto de vista de impacto econômico, que é não deixar o negócio adotar a IA, adotar a tecnologia só pelo hype do que está acontecendo. Você quer adotar e fazer alguma coisa na tua operação com IA? Tá bom, daqui a 90 dias ou 120 dias, vamos sentar e ver o teu KPI de negócio, antes e depois? Teu SLA melhorou, teu custo reduziu, você teve ganho de produtividade, você teve um ganho de experiência para o cliente, o que aconteceu aqui? E aí, de novo, é importante essa governança
centralizada e o desenvolvimento descentralizado, porque você aumenta o accountability nas áreas de negócio, né? Todo mundo, estagiário, chefe, eu tenho uma ideia aqui de fazer o processo de um jeito diferente usando o IA. Pô, cara, vai lá. Tô aqui para te apoiar, tá aqui a ferramenta, vamos fazer, você mesmo consegue adotar, mas daqui a 3, 6 meses você volta e fala, e aí, vamos mostrar o saving, vamos ver qual que foi o case, de quanto que a gente ganhou de eficiência nisso. Essa accountability é importante. É importante ter memória de elefante e não deixar o time ficar saindo fazendo projeto de IA sem você voltar para questionar. Tá bom, mas quanto que você me deu de ganho? Ficou igual? Então não valia a pena. Perfeito. Entregou 5% de ganho? Talvez. Entregou 30%, 40% de ganho de produtividade. Opa, aí tá começando a ficar legal. E tem uma pergunta que eu gosto de fazer quando eu converso sobre inteligência artificial, sobre áreas óbvias. Acho que é uma preocupação aí de executivos, donos de empresa, empreendedores no geral. Qual que é aquela área, talvez, área de negócio mesmo, né? Atendimento, design, etc., que hoje eu já deveria estar olhando para usar algum tipo de inteligência artificial, pois caso contrário, meu concorrente vai me atingir muito rápido. Você tem opinião formada aqui? Eu tenho pelo que a gente vê nos nossos clientes, assim. Porque quando você pega as principais coisas, tipo, o core do RP, financeiro, etc., isso aí já meio que está digitalizado já faz tempo. A diferença das empresas é exatamente o que a gente chama do corpo e do long tail. Né? Os projetos que são ali hits, né? Pensando coisa grande, já deve estar com um pouco digitalizada a tecnologia. A diferença é o como esse long tail e todos os outros times, todos os outros departamentos da empresa estão conseguindo de fato usar a IA para ganhar eficiência. A gente fala que é a segunda onda. Você pega, por exemplo, a indústria financeira dos bancos. Talvez, sei lá, uma transação de TED ou a atividade de core num banco, tá todo mundo digitalizado. Todos os principais bancos do Brasil estão digitalizados. Mas o que faz a XP ser mais competitiva? O que faz outras fintechs que estão vindo serem tão mais competitivas que os players tradicionais estão tão preocupados e com tão medo? É exatamente essa eficiência de ponta a ponta dentro da operação. E aí o que mais a gente vê são atividades onde você tem processos, que são coisas que acontecem de forma recorrente o tempo inteiro e sendo feitas de forma manual. Então, back-office de finanças, quando você pagar, quando você receber, compras, né? Se tiver um CSC, essas coisas que acontecem dentro do CSC, RH, fluxo de admissão, atendimento ao colaborador, etc. Ou quando você trabalha com parceiros, igual finanças, né, que você trabalha com fornecedor, etc. Essas áreas, geralmente, tem muita documentação, tem muita conferência sendo de forma manual, tem muita classificação de dados, financeiro tem que conceder crédito, faz tudo na mão, tem que aprovar um fornecedor, faz na mão. Então, todos esses processos de back-office, onde você tem pessoas trabalhando em caixa de e-mail, com planilha, ou em sistema legadão, que o cara tem que entrar lá na mão e fazer um monte de coisa. É um alvo perfeito para você entrar e ter um ganho grande de produtividade ali. Perfeito. Isso exige também uma capacitação, né? Um pouco que a gente falou no começo aqui, capacitação mais geral ali do próprio time de colaboradores. Acho que as empresas têm um papel ativo aqui, ou o próprio profissional de mercado assim também exige tomar uma iniciativa, às vezes conhecer um pouco mais de IA, fazer um curso, uma formação, ou simplesmente usar no dia a dia? Cara, eu adorei essa pergunta. A empresa, ela não só tem um papel ativo, mas ela tem que entender que ela é protagonista se ela quiser ver mudança. E a empresa é responsável também por traduzir o que precisa ser feito e olhar isso pela perspectiva do colaborador. E aí eu vou dar um exemplo, quando a gente pensa de projetos de IA, eu estava falando com uma companhia aérea esses dias, ele falou assim, poxa, eu quero levar, minhas áreas de negócio são acomodadas, não trazem ideias novas, a gente queria que eles estivessem adotando IA, como é que eu faço, né, para incentivar o time, porque tinham que ser intraempreendedores, agora com IA e tal. Eu falei assim, cara, a maioria das pessoas quer pagar as contas porque o que faz ele feliz é ser o melhor pai pro filho dele, cara. E ele quer sustentar o hobby dele. E ele tá pensando ali na carreira dele. Você já pensou em traduzir o que você espera do que isso significa para ele do ponto de vista individual? Então, quando você fala de provocar uma área de negócio a usar IA ou a inovar, a empresa é responsável por, primeiro, dar o conhecimento e o ferramental para essa pessoa conseguir fazer isso.
Outro ponto, a empresa tem que dar o mandato para essas pessoas fazerem isso. Porque se a empresa não falar que, cara, sim, você tem autonomia para pôr ideias aqui. Sim, você pode tomar risco. Sim, você pode tomar uma decisão e mudar alguma coisa no teu dia a dia. Parece até engraçado assim, mas se você não falar para as pessoas que elas têm essa autonomia e que na verdade elas são responsáveis por fazer provocação de forma como as coisas são feitas, ela não vai fazer, porque ela acha que ela não tem essa autonomia. Muitas vezes você vai ver o funcionário pensando assim, a minha jornada de trabalho aqui tá ruim, eu tô fazendo um trabalho mega manual. Poxa, trabalhar aqui nessa empresa é ruim. Entendeu? Ele Perfeito. nem pensa que é um negócio que ele consegue intervir e mudar a própria realidade dele onde ele está inserido. E nem sabe que ele tem essa autonomia, ou inclusive que é esperado dele, talvez. Que é esperado dele. E aí, quando você fala que é esperado dele, é clareza na expectativa. Você fala assim, cara, não só você tem essa autonomia, você tem esse poder, mas eu espero que você esteja todo mês com 2 projetos de como é que você vai fazer as coisas diferentes, como é que você vai usar IA aqui, como é que você vai desenvolver. Então você abre o gap em relação ao que você espera em relação ao comportamento atual. E por último, é trabalhar a questão do engajamento e motivação. Porque às vezes ele pode ter a ferramenta, ele pode ter autonomia, e ele sabe até que espera-se dele, mas ele não está motivado a fazer aquilo. Então como é que você motiva esse colaborador? Traduzindo isso do que significa para ele. Então, em vez de falar assim, aqui na empresa precisamos de projetos de inteligência artificial e precisamos de colaboradores, intraempreendedores, você fala assim, cara, quais são as vitórias que você tem na tua cintura para a tua próxima entrevista de emprego? Que história que você vai contar? O que você fez que me faz ser você extraordinário? Que ideias que você vai trazer, vai implantar, que você vai mudar a realidade da empresa, do teu time, e essa vitória, essa transformação que você fez, vai ser uma das principais diferenciais teu quando você for pensar para a tua próxima vaga ou para sua promoção. Que histórias você tem nos últimos 12, 24 meses de transformação? Você está andando de lado e não fez nada diferente, não está propondo nada novo? Mas você espera ser promovido? Como? O que fundamenta isso? Então você tem que, na verdade, fazer o depara para mostrar pela perspectiva do colaborador. Cara, inove, traga ideias novas, você pode sim mudar a tua realidade e você está criando um portfólio de resultados sensacionais que você vai usar para cacarejar dentro do teu trabalho, que você é um dos melhores membros do time, ou para o mercado. Quando alguém quiser, alguém que já fez o que você fez, o cara vai te contratar porque você trouxe essas ideias inovadoras fora da caixa e executou dessa forma. Então, a empresa não pode esperar, assim, ficar, o meu time não inova. Cara, me desculpe, não é assim. O negócio, você tem que ir de trás para frente e criando essas condições para o time poder fazer isso. Boa, achei um excelente ponto de vista, concordo, gosto bastante. Eu ouvi também recentemente de um executivo assim inteligência artificial, entendo que é uma transformação, uma revolução, mas tem tanto mato alto antes, eu vou olhar para isso depois. Nossa, porque eu ia ficar bem preocupado se esse cara faz o meu time, mas... acho que já veio responder a pergunta, então, porque eu acho que em algum grau a gente deveria sempre olhar para frente, né, o que está acontecendo no contexto de mercado, etc. Para essas empresas, assim, por onde você acha que elas devem começar de forma prática? Assim, talvez capacitação de liderança? Porque, por exemplo, antes do líder chegar no colaborador, ele mesmo precisa estar com um mindset atualizado, direcionado, etc. Então, talvez essa companhia aérea seja esse o primeiro passo. Você tem que tirar a liderança da zona de conforto e mostrar que isso pode ser feito de forma radicalmente diferente. Não precisa, igual no segmento de vocês, né, ver uma XP, atropelar todo mundo para todos os outros acordarem e falar assim, acho que está na hora da gente ser mais ágil aqui. Então você provocar isso nas lideranças e dar exemplos de como a inteligência artificial pode mudar radicalmente a forma das empresas operarem, ajuda bastante nesse processo. E aí a liderança, tudo começa sempre por liderança, né? Essas mudanças. E aí essa liderança exige que as camadas mais embaixo estejam com projetos, estejam inovando, estejam fazendo alguma coisa. E para a turma que, por exemplo, às vezes a empresa ainda não tomou essa iniciativa de dar autonomia e mostrar que é esperado. Mas algumas pessoas já perceberam isso.
quem nos escuta aqui, quem procura e estuda sobre o tema, etc. Para essa turma, assim, como que você vê os próximos movimentos de mercado? Sei que a gente vai viver uma grande... Estamos vivendo um grande movimento de adaptação e atualização. Você acha que esse pessoal aqui já deveria talvez começar a pensar em, o que eu deveria moldar minha carreira, qual o próximo passo? Por onde começar aqui, talvez? Eu vou, na mesma provocação que eu fiz para aquela companhia aérea, eu acho que eu vou fazer para quem está ouvindo o podcast, que é, pensando de forma muito individualista e no seu próprio sucesso ou na sua própria carreira, não me interessa qual é o seu job description, se você é uma secretária executiva, ou se você é um CTO, ou se você é um organizador de um podcast, ou se você é um CEO de empresa. Todas essas funções, todas as funções que existem no planeta serão impactadas pela inteligência artificial. E dentro dessas pessoas que fazem essa mesma atividade, numa escala de 1 a 10, vai ter pessoas que se beneficiam mais de inteligência artificial e vai ter pessoas que se beneficiam menos de inteligência artificial. É igual profissionais que sabem usar o Excel para fazer uma análise e tomar uma boa decisão baseada em dados. Vai ter profissionais em maior ou menor grau que vão se beneficiar da inteligência artificial para serem exponencialmente mais eficientes ou tomar decisões melhores. Então, nesse mesmo exemplo, eu tenho certeza que deve ter um organizador de podcast que está usando IA para fazer um podcast ou muito mais rápido, ou muito mais barato, ou muito melhor do que da forma como a gente está fazendo. E eu tenho certeza que deve ter um CEO de empresa que compete comigo, que muito provavelmente está tomando decisões melhores e está sendo mais eficiente porque ele está usando IA no dia a dia dele melhor do que eu. Não vai ter profissão que vai escapar. Ah, mas eu sou psicólogo. Vai ter 1 milhão de psicólogos. Vai ter um psicólogo que usa mais IA e é mais eficiente, e vai ter um psicólogo que ainda ficou na idade da pedra e vai ficar para trás. E se você não tiver usando IA no seu dia a dia e buscando estar mais próximo do outro lado da escala de todas as profissões, estar se beneficiando mais, você vai ficar para trás. Então eu acho que não é só assim, mas eu não quero trabalhar com IA, não quero mudar minha carreira aqui, porque eu só sou... Cara, não tem dessa. Eu tenho uma história boa. A minha assistente, ela me atende aqui no Brasil, ela me atende fora e tal. E aí eu comecei, a ver que ela começou a ficar mais simpática nas trocas de e-mail, atendendo o pessoal fora. Ela era sempre bem monossilábica, assim, e tal. E ela começou, a ficar mega simpática. Eu falei, nossa, tudo bem e tal? O que aconteceu e tal? Tá mais feliz dela. Não, aqui quando a gente fala inglês eu fico meio desconfortável porque eu tenho medo de errar alguma coisa e tal. E agora eu achei um plugin de IA que tá me ajudando nas mensagens. Então eu fico mais à vontade para falar o que eu quero falar, escrever mais e engajar mais com as pessoas ali no dia a dia. Ela é uma assistente executiva, cara. E ela tá usando IA no dia a dia dela para se comunicar radicalmente melhor. E surpreendeu o chefe ainda. Eu peguei e falei, nossa, ficou simpática, o que tá acontecendo aqui? Que nada, meteu o plugzinho ali e tava usando no dia a dia. Então esse mindset que todo mundo tem que ter. Vai impactar todo mundo. Que legal, cara. Eu concordo 100%. Tem uma história também, esses últimos dias a gente visitou uma produtora aqui, parceira, e eles falaram assim, nossa, a gente tá pensando em fazer um podcast só de IA. Na hora eu pensei, como que vai ser? Fiquei curioso depois, né? Porque existem tecnologias que até na faculdade a gente usa, não em escala, e na faculdade a gente fez um teste uma vez, um dos nossos professores estava com uma agenda muito apertada, até hoje, né? E ele gravou um curso inteiro, faltou um videozinho de 2 minutos que era só um boas-vindas. A gente falou, beleza, manda umas fotos, uma autorização, e a gente já tentou a voz, a gente fez um videozinho de 2 minutinhos personificado, ficou super divertido. Porque assim, a gente usou, não foi para dar aula, mas virou uma brincadeira de boas-vindas, e era um curso sobre inteligência artificial, para alunos de engenharia de dados, se não me engano. E ficou super divertido, assim, mas na prática a gente personificou, funcionou como uma brincadeira ali para os alunos, aumentou NPS, enfim, super legal. Mas acho que aqui são alguns exemplos, né, de vai afetar o podcast, vai afetar o professor, assistente executivo, todo mundo. Aquele profissional que estava editando aquele texto, 2 caminhos, ele usou IA, pegou, resolveu, o cara só aprovou versus o outro, poxa, pode passar aqui um dia
para gravar o boas-vindas, não sei o que, aí o cara fica lá com o empregável dele parado porque tá faltando um pedacinho. Essa é a diferença de um profissional tech-enabled e usando IA, de um profissional que não tá usando IA. Entendeu? Começa a ficar exponencial o gap. E naturalmente gera um diferencial competitivo da própria pessoa. Muito. Então, porque a inteligência artificial, uma vez eu ouvi uma analogia de uma pessoa de tecnologia falando sobre as evoluções das camadas de abstração no desenvolvimento tecnológico. Como assim? Lá atrás, o Turing desenvolvia computação como? Plugava uma lâmpada, a outra era um binário, um computador do tamanho dessa sala. Depois foi inventado N outras linguagens de computação, é sempre uma camada de abstração maior. COBOL, mais recentemente Python, há alguns anos, muito mais acessível. Agora a IA, né, facilita muito mais essa interface humano com programação. Quase que ela tende a ser, né, voltando aos temas de processo seletivo, uma exigência a nível Excel daqui a pouco. Pô, sabe fazer planilha? Não, é complicado. Para posição de analista, assistente, começa a ficar complicado. Sabe usar IA? Também não. Também é complicado. Então, porque a produtividade média de quem sabe usar IA no dia a dia ele é muito maior de quem ainda não sabe. Bem maior. Bem maior. É bem nessa linha. E como que você vê aqui, Alessio, eu vi que a Pipefy recentemente, né, os produtos de vocês vêm sendo moldados, né, o Pipefy AI, você citou o modelo de consultoria, que foi adaptado, vocês desenvolvem hackathons para isso agora, achei super legal. E daqui para frente, o que você vê de futuro? Assim, onde que a gente vai ser impactado assim, nesse mercado? No caso do Pipefy, do que a gente estava falando, o IA vai mudar a própria forma de como a pessoa pensava no seu processo e usava as soluções tecnológicas no dia a dia. Porque antes, por exemplo, no caso do Pipefy, a pessoa tinha que usar lá a nossa plataforma no code, aí o cara criava o relatório, ou criava um dashboard para acompanhar aquilo. O mesmo job to be done, ele chega para a IA generativa e fala, olha, quantos por cento eu gastei com aquele insumo tal? Quanto que eu gastei com aquele insumo tal? Quanto representa de todo o meu gasto? A IA vai lá e entrega já o resultado final do que ele estava querendo entender, né, ou como meta de qual é a resposta que ele queria. E a gente está nesse processo grande de transformação em onde a gente investiu pesado nos últimos 2 anos. Então, essa mesma camada de abstração que você deu exemplo, né, do que estava acontecendo com o desenvolvimento de software, tá acontecendo no nosso próprio core do que a gente está entregando. Então, a gente vai investir muito em entregar essa experiência, né, cada vez com menos fricção, para que a área de negócio consiga criar esses agentes para ganhar mais eficiência. Porque a gente não enxerga que assim, vai ter grandes projetos IA dentro das áreas. A gente vê que as pessoas vão ter o processo as is e elas vão começar a ficar cientes, né, que cada pedacinho daquela atividade pode ter um AI agent ali que vai fazer aquilo. Então, quando você pensa, sei lá, num processo de entrada de nota fiscal de ponta a ponta, a própria área de negócio vai criar uns 6 AI agents ali que vai ganhar 50%, 60% de ganho em relação à produtividade. E assim cada um dos processos dessa empresa. Então, o Pipefy está muito indo para esse lado de que legal que você tem o teu processo hoje, eu vou te ajudar a transformar esse teu processo e você ter vários agentes de IA para te ajudar a ganhar mais eficiência. E veja aqui como é fácil criar esses agentes com a gente usando linguagem natural para você ter velocidade na tua área de negócio. E tá num nível que essa transição, eu acho que até para o nosso negócio vai mudar, vai acontecer bem mais rápido do que a gente imaginava. A gente vinha há 2 anos testando com alguns clientes estratégicos e a gente fez um lançamento oficial, abriu para a base faz mais ou menos umas 5 semanas. Para você ter ideia, a gente já está com mais de 1.000 agentes de IA diferentes em produção, criados pelos nossos usuários. Que legal. É uma curva assim exponencial. Então a gente já está projetando no ano que vem que é bem mais provável que, se você olhar da nossa receita, do novo que a gente vai vender, do que a gente vendia de workflow software tradicional, né, pagando por assento para o usuário, versus o quanto que vai ser agentes de inteligência artificial de fato executando essas tarefas, a gente já está projetando que a gente vai vender mais de agentes de inteligência artificial, porque acabou clicando essa mudança. A gente está vendo a nossa própria base, o pessoal está mudando o modelo mental bem mais rápido do que a gente imaginava. E aí a gente tem que se reinventar, porque se a pessoa tinha lá, usando o Pipefy, 300 usuários, e de repente esses 300 usuários
começam a ganhar uma hiperprodutividade, começam a usar esses AI agents exatamente para eles não precisarem mais estar fazendo ali o trabalho no dia a dia, a gente tem que criar soluções e monetizar baseado na transação, no valor de fato que a gente entrega no resultado de negócio do cliente. Então a gente está fazendo essa mudança hoje. Tende a ter igual você comentou, um ganho de produtividade exponencial. Exponencial. Porque o AI Agent, ele pode também, eu acredito muito que seja um grande próximo passo transformacional, porque no próximo, a gente já começa a ter muitos AI Agents no nosso dia a dia. Claro que depende do contexto. Mas daqui a pouco vão ser milhares, né? Em qualquer escala. Tanto no nosso respondendo e-mail, WhatsApp, burocracias do governo, mais no futuro, esse tipo de coisa. E eles podem interagir entre si também, né? Então, a gente pode criar um AI Agent que, por exemplo, emite a nota fiscal e um que valida ela, ou faz um sanity check para algum determinado motivo, né? Que é a abordagem certa. E quando as pessoas falam assim, mas o que é esse AI Agent? O que é esse AI Agent? Qual que é a diferença do AI Agent do que eu faço no ChatGPT? O cérebro é o mesmo, né? É um grande modelo fundacional, é um modelo especialista ali, com uma capacidade cognitiva. A diferença é que quando você pensa num ChatGPT, você tinha que jogar o dado na mão e de uma forma conversacional, o ChatGPT te jogava numa thread conversacional aquela resposta. Aí você tinha que ir lá, pegar aquela informação, copiar, jogar em algum lugar, ou você ainda era interface para enviar o gatilho do que você queria fazer e pegar o que o IA fez e jogar de volta aonde você precisava. O AI Agent nada mais é do que você conectar essas pontas, onde você tem o mesmo cérebro, só que ele entende de onde vem a informação ou de quais processos vem o que ele precisa para ele conseguir tomar uma decisão. Ele faz o mesmo assessment de uma resposta que você pega no ChatGPT, só que em vez de ele te entregar de forma conversacional, ele vai lá no teu sistema e faz a ação que você deveria fazer. Então é o mesmo cérebro, só que você pegou o braço do que você precisa puxar para o IA trabalhar e o outro braço que vai mandar para onde tem que ir. A diferença, né, do agente respondendo e-mail é ele ler tua caixa de e-mail, fazer o mesmo processo de decisão que ele faria por você no ChatGPT, só que ele tem capacidade de abrir tua caixa de e-mail e escrever e apertar send ali para o usuário. Então você aumenta o escopo de atuação do Generative AI. E por isso que a combinação de no-code no Pipefy com Generative AI é tão poderosa, porque o workflow já está acontecendo ali dentro da plataforma, o dado já está ali. O que a gente só fez foi plugar o cérebro em cima e colocar uma camada de linguagem natural. Então a gente já está pronto para trabalhar. Você não precisa ficar jogando dado ou jogando de um lado para o outro que tem que fazer. E as conexões que vocês estão mais cedo facilitam muito, né? Então, por exemplo, digamos que eu mesmo pessoalmente, um projeto pessoal que eu tenho meu e-mail pessoal que ele tá com muito spam. Faz muitos anos que eu tenho ele. Eu olho assim, 2.000 mensagens, eu até desisti. Então, eu vou configurar um grupo de agentes nele. Eu vou querer um agente que rotuda os e-mails, depois um que responde, um que deleta. Então, assim, dá para ter um grupo de agentes trabalhando junto. Quando você vê, de 2.000 cai para 1, tenho certeza que vai acontecer. Então, é mais ou menos isso, né? Esses dias eu vi um exemplo super interessante também, Alessio, mais que um, né? Acho que tem startups, por exemplo, surgindo, que elas nada mais são do que um grupo de 5, 6 agentes. Eu vi uma americana recentemente, mandando uma mensagem para eles para conversar um pouquinho. Eles são 6 agentes que desenvolvem aplicações web. Então, basicamente, tem um que é front-end, um back-end, um que é tester, né? Então, no final, o que a startup faz? Ela pega projetos, coloca no hall de agentes e começa a cuspir o projeto pronto, digamos assim. Imagina para um empreendedor usando uma solução dessa. Essa é a diferença, né? Você perguntou do SMB, da empresa pequena, se isso vai fazer diferença. É a diferença dele gastar uma fortuna com uma agência. Perfeito. E agora ele ter um serviço de IA que com uma combinação de agentes chega no resultado muito próximo. Exato. E isso poderia ser feito de forma personalizada ou não, né? Até como as a service. E aqui, Alessio, infelizmente, cara, acho que o tempo tá correndo rápido, a conversa foi boa, Dá viu? pra falar 2 horas, 4 horas, fácil, né? Fácil. Só sobre agents, cara, acho que dá mais um podcast aqui. Dá mais um podcast, com certeza. Mas eu bati um olho no relógio aqui, eu vi que a gente tá estudando as agendas. Eu queria pedir a gentileza de deixar uma mensagem final aí pra quem tá nos ouvindo, uma conversa super interessante isso aqui. Cara, se eu fosse deixar uma dica,
Prepare o teu time para você fazer essa provocação e trazer exemplos do que esse time poderia estar fazendo ou como eles poderiam estar se beneficiando de IA. Porque qualquer departamento da empresa que está lidando com e-mail, planilha, etc., poderia estar usando IA e já está sendo bem mais eficiente, né? Não importa se é RH, se é finanças, se é venda, se é atendimento ao cliente, se é suporte, ou etc. O maior problema que a gente está enxergando é igual o sapo na água quente. As pessoas não estão vendo que elas poderiam estar com uma jornada de trabalho e uma experiência da relação dela com o trabalho radicalmente diferente e que poderia ser bem melhor com a ajuda da inteligência artificial. Então, parar para educar, para provocar o teu time, para provocar para, tá, que legal, você já foi atrás de treinamento, você já está com algum teste aqui de uso de IA, mesmo que comece com coisas simples, o chat GPT já é uma fagulha para a pessoa entender que aquilo ali não vai matar ela, ou não vai matar o trabalho dela. Isso é uma extensão do poder de fogo dela mesmo. E ela vai usar a inteligência artificial para amplificar a capacidade do trabalho que ela conseguia fazer. Isso, de novo, é responsabilidade da empresa fazer essa provocação, ou dos líderes fazerem essa provocação. Eu acho que essa é a dica que eu dou, assim. Não espere que de forma milagrosa, mas os meus colaboradores não gostam de tecnologia, eles estão na zona de conforto. A minha mãe lá, eu falei, ué, mas você já viu que dá pra você mesmo fazer? Sério? Eu falei, quer ver? Me dá 3 palavras, vou escrever um poema pra você aqui. Ela, nossa, putz, baixa no meu celular esse aplicativo aqui. Opa, pode deixar. Aí foi só o pontinho do fio ali. Ela puxou o novelo inteiro e tá agora usando. Tá mais na frente que muita gente já. Tá na frente que a gente, cara. Então é muito por aí. Tem que ter essa provocação. Perfeito. Alessio, muito obrigado por participar aqui com a gente, cara. Foi um prazer te receber. Eu que agradeço. Conversa super interessante e tenho certeza que também quem está nos escutando aproveitou bastante. Que bom. Obrigado pelo convite aí. Maravilha. E se você aí de casa ainda, por acaso, vive numa bolha, não conheceu o Pipefy, abre uma aba no navegador, pesquisa ali, tem bastante novidade, né? Opa, a gente pode ajudar nessa jornada, com certeza. Maravilha. Obrigado, Alessio. Valeu. E esse foi mais um Acelera Aí. Espero que tenham aproveitado essa super conversa que eu tive com o Alessio sobre inteligência artificial e produtividade. Sigam as redes da Faculdade XP. Obrigado e até a próxima.